Bom dia, entrego, confio, aceito e agradeço. Chegamos no dia 27 de 30 da Maratona da Gratidão. Faltam apenas 3 dias. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Anualmente celebra-se o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual em 27 de outubro. A data visa chamar a atenção para a necessidade de conservar os arquivos audiovisuais ao redor do mundo. Além disso, o intuito também é estudar medidas que devem ser adotadas para essa conservação e debater a importância desses arquivos para a sociedade, visto que eles mantêm a construção da identidade cultural de cada nação. Isto é, os acervos são necessários para a preservação da memória. A origem da criação da data é considerada recente. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, criou e aprovou a comemoração em 2005 em uma conferência geral. Hoje também se comemora o Dia Nacional da Mobilização Pró-Saúde da População Negra. A data existe a fim de unir profissionais de saúde para demandas específicas da população negra, isto é uma forma de promover a equidade racial na área da saúde. Nesse sentido, a política reconhece a existência do racismo e das desigualdades. Esses fatores, infelizmente, podem influenciar o atendimento e condições de saúde tanto na rede pública quanto na privada. A política nacional faz parte da Portaria do Ministério da Saúde 992/2009, ou seja, estar em vigor desde 13 de maio do mesmo ano. Assim sendo, a medida traz visibilidade para o racismo estrutural e é uma forma de combatê-lo. Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. Foi celebrado em 27 de outubro. A ideia é alertar a população para a gravidade das doenças, assim como o diagnóstico, os sintomas e, claro, o tratamento. Antes de mais nada, as doenças falciformes mais frequentes são a anemia falciforme, a S-talassemia ou microdrepanocitose e as duplas heterozigoses HB-SC e HB-SD. Ainda assim, a anemia falciforme é a mais comum. Esse tipo de hemoglobinopatia é hereditário e caracteriza-se pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue. Isso os torna parecido com uma foz, impedindo a circulação livre. Esse bloqueio na circulação impede a chegada do oxigênio aos tecidos. A hemoglobina é responsável por transportar o oxigênio e dar a cor aos glóbulos vermelhos, e então é essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo humano. Entre os principais sintomas da doença estão dores articulares, fadigas frequente, palidez, icterícia, atraso no crescimento, ferida nas pernas e tendência a infecções. Dessa forma, é extremamente importante ficar atento ao diagnóstico. Ele é feito através de teste do pezinho logo após o nascimento do bebê. Entretanto, como a doença ainda não tem cura, é necessário atentar-se ao tratamento, que exige um acompanhamento frequente por toda a vida. Médicos, nutricionistas, enfermeiros e outros profissionais da saúde vão ajudar a controlar a doença e promover melhor qualidade de vida ao paciente. Hoje é o Dia do Engenheiro Agrícola. A comemoração acontece na data de hoje em homenagem à criação do primeiro curso de engenharia agrícola do Brasil. Foi na Universidade Federal de Pelotas, no ano de 1972. O engenheiro agrícola atua na produção da agropecuária,
fazendo a conexão entre a agricultura e a engenharia. Esse profissional, então, é responsável por planejar e administrar técnicas e equipamentos usados em lavouras e criações, ou seja, funções que fazem parte da produção agrícola. Contudo, o engenheiro agrícola trabalha levando em conta fatores ambientais, econômicos e sociais. Ele também estuda técnicas de armazenagem, constrói estufas e armazéns. Do mesmo modo, o profissional da área analisa meios eficazes que impeçam a erosão e esgotamento do solo. A profissão do engenheiro agrícola ainda permite que ele trabalhe com distribuição e comercialização do produto, por exemplo. A prática da gratidão diária pode alterar sua vida, sua realidade e poderá também te conduzir até a realização dos seus desejos mais profundos. O ideal é que os exercícios da Maratona da Gratidão sejam praticados pela manhã, logo ao acordar, porém nos dias que estiverem muito ocupados, façam na primeira hora em que se encontrarem disponíveis. Tenho certeza que, com os seus agradecimentos, vocês terão muitas bênçãos ainda este mês. Mergulhe agora no poder magnífico da gratidão. Prepare-se para começar. Procure uma posição confortável e agora feche seus olhos. Comece concentrando sua consciência em sua respiração. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Agora, preste atenção ao peso do seu corpo. Sinta seu corpo tocar na superfície de onde você está, sentado ou sentada, deitado ou deitada. Ao fazer isso, você se coloca no presente, no aqui e no agora. E você já agradece pelo bom funcionamento do seu corpo. Inspire profundamente. Segure o ar por 3 segundos. Depois, pela boca, amorosamente esvazie seu pulmão. Mais uma vez, inspire profundamente. Segure o ar por 3 segundos. E depois, pela boca, amorosamente esvazie seu pulmão. Sinta como é bom estar aqui agora, consciente de quem você é. Para concluir, inspire profundamente. Segure o ar por 3 segundos e depois, pela boca, amorosamente esvazie seu pulmão. Aprecie este momento. Deixe que todas as emoções agradáveis e positivas floresçam em seu corpo. Tudo está bem aqui e agora. E você se prepara para agradecer. Neste 27º dia da Maratona da Gratidão, agradeça por você ter pensamentos produtivos. Agradeça pela limpeza das suas crenças. Agradeça pelo subconsciente trabalhar em seu favor o tempo todo. Agora, e repita este mantra da gratidão. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Vamos repetir 33 vezes. Enquanto repete, busque realmente sentir o poder de cada palavra. Vamos lá? Hoje
eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade
e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho o controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu preciso pensar. Hoje, eu agradeço por saber que os meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo o que eu decido pensar. Agora que sua vibração foi elevada, chegou o momento de aproveitar essa energia positiva que vibra em seu corpo para apresentar seus pedidos ao universo. Ao final de 30 dias de gratidão, o que você gostaria de receber? Ainda de olhos fechados, faça seus pedidos. Pronto! O nosso exercício de hoje chegou ao fim. Prepare-se para despertar deste estado. Comece a tomar consciência de onde você está. Desperte seu corpo lentamente. Abra seus olhos calmamente. Dê um lindo sorriso e diga em voz alta: muito obrigado, universo, pelo que sou e pelo que tenho. Agora, aproveite seu dia e seja feliz. Até amanhã.